Fala galera, tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre análise combinatória. E por que essa parte da matemática é tão importante? Pense nessas perguntas que eu destaquei aqui, olha. De quantos modos distintos 8 pessoas podem se sentar lado a lado em uma fila de cadeiras no cinema? Quantas placas de automóveis podiam ser formadas no modelo antigo? E nesse modelo novo, com as placas com detalhes azuis? Quantas apostas são possíveis na Mega Sena? De quantas maneiras diferentes é possível montar as chaves da primeira fase da Copa do Mundo? Quantas senhas diferentes de 8 algarismos é possível formar? Veja que são perguntas do dia a dia e que podem ser resumidas por essa pergunta destacada em verde. De quantos modos diferentes é possível fazer tal coisa? Bem, é a parte da matemática chamada análise combinatória que vai responder isso para nós. E nós vamos começar entendendo um princípio muito importante, o princípio fundamental da contagem. Então, vem comigo aqui para você entender. Então, imagine que você tem esse problema aqui para resolver. Pitágoras mora em Votuporanga, que é uma cidade que é muito perto do Sol, mais que o normal que as outras cidades, é muito quente. E ele possui 2 pares de tênis, um azul e outro preto. Também tem 3 bermudas diferentes e 5 camisetas distintas. Supondo que todas as peças combinem bem e que ele usará apenas um par de tênis, uma calça e uma camiseta por vez, ou seja, por dia, seria possível ele ir à escola durante todo o mês sem repetir o modo de se vestir? Bem, então acompanhe comigo um raciocínio sobre esse problema. Vem aqui. Você vai entender esse detalhe importante. Então, como o problema diz aqui, ele tem 2 pares de tênis, eu coloquei azul e preto aqui, 3 bermudas, que eu chamei de B1, B2 e B3, e 5 camisetas, que eu chamei de C1, C2, C3, C4 e C5. E agora veja as combinações que serão possíveis de fazer. Como você pode ver aqui, observe que inicialmente eu escolho o tênis azul, mas posso escolher a bermuda B1 e combinar todos os tipos de camiseta, C1, C2, C3, C4, C5. Mas posso usar o tênis azul com as bermudas 2, de cor número 2, vamos dizer assim, e com todas as camisetas variando. Posso usar o tênis azul com a bermuda 3 e todas as camisetas variando. Mas também posso usar o tênis preto com a bermuda 1 e variando as camisetas. O tênis preto com as bermuda 2 e variando as camisetas. E o tênis preto com as bermuda 3 e variando as camisetas. Note que então eu tenho 30 combinações possíveis. Ou seja, então é possível ele ir realmente à escola o mês todo sem repetir a vestimenta. Isso é interessante, né? Mas e se tivesse muito mais pares de tênis, muitas mais bermudas e muitas mais camisetas? Se eu tivesse que fazer uma tabela como essa para explicar todas as variações, daria muito trabalho. É aí que vem, garotinho, o princípio fundamental da contagem e vai facilitar tudo isso para nós. Então acompanhe como ele funciona. O princípio fundamental da contagem afirma o seguinte: suponha que uma decisão geral D possa ser tomada em N etapas, D1, D2, D3 até Dn, e que há x1, x2, x3 até xn modos diferentes de se tomar as decisões D1, D2, D3 até Dn, respectivamente. Então, o número de modos diferentes de se tomar a decisão geral D é dada por x1 vezes x2 vezes x3 vezes até chegar no xn. Vamos aplicar esse princípio no problema que tínhamos. Bem, então aplicando o princípio fundamental da contagem ao problema que tínhamos anteriormente, nós tínhamos 3 decisões para tomar. A primeira era o tênis que eu ia escolher, a segunda a bermuda que eu iria escolher e por último a camiseta que eu ia escolher. Bem, para a escolha do tênis eu tinha 2 opções, preto ou azul. Para as bermudas eu tinha 3 bermudas disponíveis, ou a bermuda 1, ou a bermuda 2, ou a bermuda 3. Então eu tinha 3 opções. E para as camisetas eu tinha 5 opções, camiseta 1, 2, 3, 4 ou 5. Pelo princípio fundamental da contagem, então, o total de escolhas que eu posso fazer da minha vestimenta será 2 vezes 3 vezes 5, ou seja, 30 possíveis combinações de roupa para eu me vestir. Portanto, certamente ele conseguirá se vestir de maneiras diferentes durante todo o mês, sem repetir uma única vez. Certo? Na próxima aula você verá mais alguns exemplos de como aplicar o princípio fundamental da contagem. Forte abraço e até a próxima aula.